falar. O problema é tentar transmitir para vocês o que Deus está transmitindo para mim. Eu sei o que fazer. Eu estou aprendendo com o Espírito Santo o que fazer a semana inteira, ouvindo, orando, clamando a Deus, porque eu quero aprender e quero ser útil a Deus, quero ser útil às pessoas para fazer com que Deus se manifeste a elas, e quero aprender a ser um instrumento de Deus, a andar movido pelo Espírito Santo, pela nova natureza divina. Eu quero ter a visão. Para mim andar na visão do Espírito, andar no Espírito, eu tenho que andar com a visão do Espírito, eu tenho que entender Ele, eu tenho que saber como que Ele pensa, o que Ele quer das coisas, para mim poder andar com Ele. Como que nós vamos andar unidos, se Ele fala A e eu falar B, se Ele falar para mim fazer de uma forma e eu fazer de outra, se eu não me importo com as coisas que Ele acha que seria necessário fazer, então fica difícil andar juntos. Por isso que andar no reino de Deus é permitir que o Espírito realmente venha nos ajudar, o pensamento do Espírito venha participar da nossa forma de pensar. E para isso Jesus disse: você quer adquirir uma visão do reino, andar com o Espírito Santo para guiar a sua vida para as conquistas e liberações da sua vida, Ele diz: então você precisa entender que essa nova natureza divina, ela tem que fazer parte dos seus pensamentos, ela tem que fazer parte da sua vida. Você não pode pensar nas coisas e achar que tem que ser apenas a sua forma, porque a sua forma já foi provada que ela falha, ela para no meio do caminho. As suas ideias, pelo seu esforço humano apenas, eles fazem você parar pelo meio do caminho. Por isso Jesus disse: eu vou ensinar vocês sobre o reino de Deus e a visão do reino de Deus. Ele disse em Marcos 4:26, ele disse o que mesmo, irmão? 4:26, abra lá, vamos ler. 4:26 ele diz: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ele brota e cresce, e sem ele saber como isso acontece, e a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde o grão, e que enche a espiga. Versículo 29. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com foice, e depois chegou o tempo da colheita. Então Jesus vem ensinando que visão de reino, nós temos que entender que é um processo de atitudes que começam no mundo espiritual. É um processo de acontecimentos que vai gerando no mundo espiritual para depois se tornar visível. Então ele tomou a figura de um agricultor como um princípio, porque nós precisamos ter uma fonte para saber que tipo de semente vamos usar. Precisamos de uma mente pensante, uma mente que determine, que decida o que ele quer produzir como resultado. Então nós temos a nossa mente, pela nossa condição da sabedoria humana, nós possuímos alma, possuímos coração, possuímos espírito humano, mas Deus também possui a sua pessoa. Então o Senhor disse: se você quer aprender de mim, então você começa a transportar o seu pensamento para o que eu penso, porque eu não posso pensar como vocês pensam, porque vocês pensam pequeno demais. Nem isso diz a palavra: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês pensam pequeno demais, vocês se atrapalham, vocês desanimam, vocês põem em dúvida muito rápido aquilo que vocês determinam como foco, como objetivo. O Senhor diz que vocês enfraquecem no meio do caminho. Por isso que meu Espírito entrou em vocês, e eu enviei Ele para fortalecer vocês, para que vocês andassem pelos meus pensamentos. Então esse processo de construção do que não existia, do que é inclusive visível, para trazer à existência, Jesus disse, começa na visão do reino como um agricultor. Ele diz, em outras palavras, na observação do versículo, ele diz: o agricultor, ele semeia, mas ele não sabe como isso vai produzir, porque até então é o que é espiritual. Enquanto a palavra não for gerada, é espiritual, está no mundo espiritual.
A palavra ela é gerada, e quando ela é gerada, ainda está no mundo espiritual. E esse processo do mundo espiritual é que vai materializar à medida em que se for concretizando o propósito. À medida que for concretizando a visão do que se plantou e o propósito. Então, falando sobre a semente, que a semente tem os seus processos naturais dentro dela. Só que ele ensinou para a gente, quando vocês for falar de reino, aprendam uma coisa, que primeiro, você precisa ter uma fonte. A fonte é importante, porque é da fonte que nós pegamos os princípios do conhecimento, para poder saber agir. Então, se eu quero saber o que essa semente vai produzir, eu tenho que ir até a fonte. Quem foi que lançou essa semente? Aí nós vamos até a fonte, e a fonte vai dizer assim, é laranja. Então você tem o conhecimento de que aquilo que vai ser produzido é laranja. Então a fonte que Jesus tornou-se, Adão se tornou uma fonte também do pecado, mas a Jesus tornou-se a fonte que nós precisamos para receber a palavra de Deus. Por isso ele mandou a natureza divina entrar em nós, para que quando nós pudéssemos receber essa semente, ele pudesse produzir em nós o pensamento correto e o desejo correto, baseado na palavra de Deus, para trazer aquilo que ainda não está visível. Dá para entender? A fonte é fundamental. Em quem você está aliado? Quem é a sua sabedoria? A sua origem da sabedoria? Em quem você vai buscar o conhecimento? Na hora de você praticar algo, de trazer algo, a quem você vai pedir direção, a quem você vai pedir sugestão. Quando você tem alguém líder em sua casa, a quem você geralmente busca? Vai num professor numa escola, na sala de aula, quando você tem dúvida, quem é a fonte de uma sala de aula? É o professor. Por quê? Porque ele detém conhecimento, ele sabe das coisas espirituais. Os homens conhecem as coisas físicas, humanas, mas Deus domina muito bem, o Espírito Santo de Deus domina muito bem as coisas espirituais. Por isso a gente tem que ter uma fonte determinada, temos que ter uma aliança com a fonte espiritual. E a nossa fonte espiritual, a única verdadeira, que contém uma boa semente, é Jesus. Jesus é a própria palavra de conhecimento, de sabedoria espiritual. Então ele diz que a semente do conhecimento de Deus já foi lançada na terra, já foi lançada sobre a sua vida. Aqueles que creram em seu nome, foi-lhe dado o poder, o direito, o conhecimento de saberem quem são nele, quem se tornaram nele. Então você recebeu a semente da palavra de Deus, que é a semente do conhecimento, a semente do conhecimento da palavra logos, até a palavra escrita. E recebemos também o Espírito da natureza divina, da nova natureza divina, que é o Espírito de sabedoria. O nosso problema não está naquilo que cremos porque ouvimos falar da palavra logos. A palavra logos é a palavra escrita. O problema não está no entendimento que a gente teve. Alguém falou: Jesus é Senhor, morreu na cruz, você precisa crer nisso. Então você ouviu a palavra logos que está escrita em algum lugar e você creu. Foi fácil essa parte, porque você trouxe o entendimento à sua mente, e pela condição da lógica humana, racional, fica fácil entender a escrita. Mas quando se trata de associar o que é escrito com o que é espiritual, que é o caso da sabedoria divina, a sabedoria espiritual, é aí que começa o processo. Você recebe a palavra de Deus, a palavra com propósito de salvação na sua vida, que é a principal, mas que inclui outras bênçãos, outras possibilidades, outras intenções de Deus em ajudar você, em terem conquista, em terem poder para curar, para manifestar a obra dele. Deus quer usar você para fazer coisas maravilhosas na terra. Não apenas ele lançou a semente chamada Jesus para te levar para o céu, mas para te fazer produzir, para te fazer dar frutos na terra. Para isso ele mandou o Espírito, e o Espírito quer te usar. E o nosso problema às vezes é o processo de juntar a nossa mente à mente do Espírito Santo. Esse é o grande ponto que a gente tem que aprender para adquirir a visão do reino.
A gente conhece a palavra escrita, mas a gente não sabe lidar com a palavra escrita para tornar ela espiritual na nossa vida, tornar ela, vamos dizer assim, até verdadeira, né? Que ela diz que ela tem poder, Jesus tem o poder de cura das suas doenças, e você tem que tornar esse poder de cura verdadeiro, real, não é questão de ser mentira, se tornar real na sua vida. E para se tornar real é possível, porque ele escreveu, deu a palavra Logos com um propósito, e o propósito é curar. Então ele quer curar as pessoas, é que as pessoas não sabem se curar pela palavra, pelo conhecimento. Por isso precisamos da palavra, não só Logos, mas da palavra falada do Espírito, a palavra rema, a palavra do Espírito. Toma posse daquele versículo, ou daquilo que tua mente consegue entender, e ele começa a reproduzir uma convicção do que você pode, através do crer, produzir no mundo físico, através das palavras. Isso é um estado de convicção que o Espírito Santo traz dentro de você. Então Jesus veio dizendo sobre isso: vocês precisam receber da fonte primeiro a minha palavra de salvação, mas a minha palavra logo vem convencer vocês do pecado e do juízo, e o Espírito de sabedoria te convence do pecado e do juízo, te leva para próximo de Deus. Mas tem outros segredos de Deus que Ele quer revelar a você, e que você ainda não entendeu ainda, como trazer do mundo espiritual para o mundo físico. E você precisa começar a aliar a sua mente a esta fonte que você decidiu servir. Aliar não só o crer no que Ele fez, mas aliar no que Ele pensa a respeito das coisas da sua vida. Pensamento alinhado, o Espírito e os seus pensamentos, o seu desejo e o desejo do Espírito Santo a respeito daquelas coisas que você está orando, que você está buscando, ou que brotou no seu coração para orar. Esse alinhamento dos pensamentos, que é o processo que a palavra diz que vem a visão que o reino de Deus veio trazer aos homens. Saber qual é a intenção de Deus para as suas vidas, enquanto você viver na terra. A palavra de Deus diz, em João 15, 7, se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Jesus disse isso. Se você tiver a mim como fonte, vocês vão ter, a minha palavra estiver em vocês, então vocês vão pedir o que quiserem, o que precisam, e vocês vão receber tudo o que pedirem. É João, capítulo 15, 7. Dá para entender? Eu tenho que estar alinhado com a minha fonte, aliado a Ele, aliançado com Ele, para entender a palavra que Ele revelou sobre aquilo que você está pedindo. Se você estiver em mim, a minha palavra, Logos, a minha palavra escrita, ou a minha palavra revelada pelo Espírito, falando ao seu espírito, ao seu coração e à sua mente, porque quando a gente fala de espírito humano, a gente não pode desprezar o coração nem a mente. O coração seria o sentimento, o desejo, e a mente, ela se trata dos pensamentos. Então Jesus disse, vocês precisam alinhar isso. Então vocês fiquem unidos comigo e alinhem a minha palavra no seu espírito, nos seus pensamentos e no seu coração. Por isso que o Senhor disse lá em Mateus, se eu não me engano, ele diz sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu ser, de toda a tua mente, de todos os teus pensamentos, de todo o teu coração. Porque não tem como se comunicar com o Espírito Santo, o nosso Espírito, não colocando à disposição os nossos pensamentos e os nossos desejos, alinhar o nosso desejo. Então, se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem fazendo tudo com temor e com um desejo de agradar ao Pai, assim como Jesus veio na terra com o desejo de agradar ao Pai, e você começar a compartilhar com Ele os seus pensamentos e negar os seus pensamentos que o desagrada, para fazer aquilo que agrada a Ele, naquilo que você está pedindo, Ele diz, eu vou fazer isso que você quer. É agradar a Deus. Então o primeiro processo que se passa é alinhar a fonte. Nós temos que se alinhar à fonte. Em Colossenses 2,19 está dizendo, mas eles não estão ligados a Cristo, algumas pessoas que não creem, a cabeça de todos nós, que somos o seu corpo.
Estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos. E só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força. Estamos unidos. No versículo 19, de Colossenses 12:19. Estamos unidos pelos seus fortes ligamentos. A nossa ligação é porque o Cristo é a cabeça. Porque Ele é a mente e nós somos o corpo. Há uma forte ligação entre mente e corpo. É isso que ele está querendo dizer. Essa ligação é a mente que traz a informação para que o corpo possa funcionar perfeitamente. Então a dependência do corpo está no pensamento, está naquilo que a cabeça pensa. Então, se eu quero exercitar a autoridade do meu corpo, trazer à existência aquilo que eu preciso viver pela fé, eu preciso entender que os meus pensamentos têm que estar ligados aos pensamentos de Cristo. E os pensamentos de Jesus é a própria palavra de Deus. Se você vê quando ele estava em carne, estava passando em todo o processo em que Satanás o afrontou, de que as pessoas o afrontou, sempre ele trouxe a palavra logos, a palavra escrita para combatê-los, ou para quebrar toda a possibilidade das pessoas minar a fé deles. Então Satanás tentava dizer: transforma em pão essa pedra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Ele estava cheio da palavra logos de Jesus. Desde a sua infância, ele lia, ele confessava a palavra de Deus, ele tinha os seus pensamentos aliados ao que Deus pensava, que Deus tinha escrito lá no Velho Testamento. Logos estava dentro dele. O que estava escrito estava bem afiado à condição lógica da mente humana. Ele encheu a sua mente para quê? Da palavra de Deus, para que a palavra de Deus, a mente dele, cheio da palavra, pudesse estar aliado, para quando o Espírito Santo viesse falar com ele, estaríamos falando a mesma língua. Dá para entender? Alinhado, os dois alinhados. Se o Espírito fala inglês e você vai estudar francês, você armazena informações do francês, né, irmã Regina? Como que vamos falar inglês? Você fala good morning, eu nem sei como fala em francês, mas em alemão, por exemplo, guten morgen, dá para entender, mas às vezes tem coisa que não dá. Buongiorno, sei lá, não tem nada a ver. Eu falo em japonês, não tem bonjour, não sei. É bem diferente a linguagem. Você talvez não entenda, então o Espírito fala a linguagem da palavra de Deus, e se você não estiver alinhado a sua mente com a palavra de Deus, você não vai conseguir entender a voz do Espírito, quando Ele quer tratar de algo, quando Ele está dizendo para você: vai ali e faz isso. Aí você para pensar: mas eu consigo isso? Aí a sua mente está aliada à palavra de Deus, a dizer: tudo posso, porque está escrito, Deus está comigo, eu não preciso temer a morte, porque está escrito. Deus é quem me livra do laço do passarinheiro, é porque está escrito, porque debaixo das suas asas eu estou protegido, está escrito. Então, quando o Espírito propõe que eu vá num lugar que aparentemente aos olhos humanos, físico, é talvez até perigoso, vai lá na Ucrânia para ajudar os caras lá, às vezes o Espírito pode falar isso com você, mas para você receber uma ordem dessa, entender o que Ele quer lá com você na Ucrânia, nem pense na possibilidade de morrer, porque você não vai morrer lá. Porque quando o Espírito fala, ele fala a linguagem da palavra de Deus, e quando Deus fala, é porque talvez Ele quer salvar alguém ali, e você que Ele quer que fale com aquela pessoa. Mas para você entender isso sem morrer na Ucrânia, você tem que estar alinhado com a mente do Espírito Santo, com a linguagem que Ele usa. E a linguagem que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus, a palavra que gera a fé positiva. Dá para entender? Então, se a minha mente está vazia, só se pensa na violência que a televisão me propõe, só se pensa nas coisas negativas que a televisão, a economia, que as pessoas me propõem no trabalho, na rua, a minha mente só alimenta-se de uma linguagem mundânea. Como que eu vou conseguir entender a linguagem da nova natureza divina que passou a habitar em mim por causa da palavra, a semente que foi colocada? Então a minha fonte tem que estar bem alinhada, tem que estar bem ligada, como ele diz aí na palavra.
bem ligada, porque Jesus é a cabeça e eu sou o corpo. Então a cabeça não pode estar meia fora do lugar. Imaginou se a minha cabeça estivesse aqui no ombro, a sua cabeça no ombro? Está meio esquisito, está fora de lugar. Precisa estar alinhada, precisa estar bem ligada, porque se não estiver ligado o cérebro com o corpo, a função do corpo não vai conseguir exercitar. E você é o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo. Temos que estar alinhado com Ele, tanto que Ele diz que há nutrientes, a força, está aqui em Colossenses 2,19, a força que você precisa, o nutriente que vem de Deus para a sua fé se fortalecer dentro do embrião, que é dentro da semente, que é a palavra, que vai gerar essa força sobrenatural para gerar as coisas, vem de Deus. Depende dessa ligação, dessa afinidade na linguagem do Espírito Santo, de estar sempre meditando. Disse a Josué medita nessa lei, de dia e de noite, escreve nas paredes, faz o que você quiser, mas não deixe de falar desta lei, não deixe de ler. Não se trata do dia inteiro, não, mas procure tempo para decorar, para declarar, para fazer parte da sua vida, porque é um treinamento, não é isso, irmão? Se eu quero falar inglês, eu tenho que treinar. Se eu não falo inglês, eu sou brasileiro, falo português, se eu quero falar uma outra língua, eu tenho que treinar, eu tenho que estar pronto para as palavras não fugirem, quando houver a necessidade de aplicá-las. Então eu preciso me encher das coisas espirituais, da palavra de Deus, para que quando o Espírito vir de encontro para falar o que você precisa fazer ou crer naquilo que você está orando, você não tenha dúvida. Já entendi isso. Já captei a vossa mensagem. Você até parou, você foi naquela porta que era para bater e falar com aquela pessoa, e você sentiu do Espírito, preciso falar com ele, eu preciso resolver isso, e você foi até a porta para bater e parou, mas o Espírito vem e fala com você: lembra-te disso, lembra-te de perdão, lembra-te de vencer o mal com o bem. Aí você pega e fala: não vou fazer isso não, eu vou bater nessa porta, vou conversar, não vou voltar atrás, e vou ajustar isso, porque o Espírito está dizendo comigo. Você está pronto. Ontem mesmo eu tive uma experiência com uma pessoa que, não sei porquê, onde eu trabalho, criou um casinho lá comigo lá, e já faz um dia que eu percebi, não sei se é inveja, mas não importa também o que é, eu sei que é tudo do diabo, eu não dou muito crédito não, mas de repente eu vi o cara numa atitude feroz. Eu falei: o que esse cara quer? O que ele quer arrumar comigo? Mas na hora, quando eu cheguei, mas esse chegando no trabalho é terrível, né? Quando a pessoa já vem, já produz uma reação demoníaca, uma reação negativa, você já vê desumor, uma contenda logo na hora que você chega para trabalhar. É terrível isso para a nossa mente, né? Então quando eu cheguei, aí ele já teve uma atitude e eu podia complicar a vida dele, sabe? Porque eu sou um cara muito experiente. É pior esse sistema que os caras falam. Eu sei como prejudicar e como nos prejudicar, eu sei muita malandragem, eu sei muita coisa que não funciona. Quem está muitos anos fazendo a mesma coisa, a gente descobre tudo. E aí eu já pensei: deixa ele ver aqui agora o que ele quer. Aí na hora que eu estava vendo, ele falou: vencer mal com bem. Eu disse: meu Deus, esquece que eu falei. Eu vou mostrar para ele o que ele merece. E eu falei: dá um probleminha para ele resolver. Mas o Espírito Santo disse: vencer o mal com bem. Eu falei: não, tudo ao contrário. Fiz tudo certo, daqui a sua parte. Pode ir. A minha vontade é assim, aparentemente, mas se a minha mente não estivesse alinhada, a palavra de Deus dizendo vencer o mal com o bem, o Espírito não tinha o inglês para falar comigo, porque daí eu não entenderia o inglês do Espírito. É porque eu li, porque eu trouxe o Logos para dentro de mim, a palavra escrita por várias e várias vezes, para que quando ele falar, eu entendi, vou fazer, porque é a tua palavra. Amém? Então entenda, a fonte é fundamental, está ligada nela. Jesus é a cabeça, ele é a mente, e essa mente tem que estar ligada em nós. E 2 Coríntios 2,16 diz, como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do nosso Senhor? 1 Coríntios 2,16, quem é capaz de lhe dar conselho? Mas nós, repete comigo, mas nós pensamos como Cristo pensa.
mas nós pensamos como Cristo pensa, como a mente de Cristo pensa. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Mas quem deu a Ele conselho? Mas o Espírito que habita em nós, Ele nos faz pensar como Cristo pensa. E como Cristo pensa? Ele diz: eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. E eu não falo de mim mesmo, mas falo daquilo que meu Pai mandou eu falar. E Ele disse na palavra que se nós estivermos ligados a Ele, o Espírito Consolador viria e nos ensinaria todas as coisas, até mesmo aquelas que a gente precisa saber falar. Temos que estar ligados. Ele é a cabeça, Ele é a cabeça. O corpo não pode se tornar boca falante. O corpo tem que obedecer. O corpo tem que reagir de acordo. Mão, eu estou falando com vocês, mão, erga para o céu. Minha mente, meu cérebro está dando função, erga. São energias que correm aqui dentro do meu sistema nervoso e mandam eu movimentar meus dedos e minhas mãos. Então é uma coisa automática, porque a linguagem do corpo já foi criada por Deus e foi instituída. Então a mente já obedece, o corpo já obedece a mente. Mas nossa vida espiritual precisa se afinar. Por causa de Adão, depois a versão 2, né? Jesus. Mas a primeira versão de Adão, do homem, falhou o sistema. Então se fala A, e as pessoas, tem umas que entendem B, né? Tem umas que não entendem nada. Deus fala e não sabe. Deus fala e nem sequer, pelo menos, lembrar de alguma coisa não se lembra, porque não teve informação, não teve contato com o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, e nem com a palavra Logos escrita. Não se importou com a palavra. Vem na igreja, ouve uma pregação, quando chega em casa, fecha a sua Bíblia e já era. Ou quando não, dá um celular, serve para tudo, menos para mim clicar na Bíblia e meditar no versículo. O que tem de especial hoje? Esse versículo. Sabe, é muito importante você ler, baixar aquele programa caixinha de surpresa, sabe? É bacana aquilo lá, porque quando você não tiver nenhuma revelação de uma palavra para ler pelo Espírito Santo, então você clica lá e aí vem um versículo e você, esse é legal, aí esse é legal, aquele é legal, e você repete, você declara, e você fala com aquilo, você está trazendo o versículo para dentro da sua mente. Então você está preparando uma linguagem que o Espírito em algum momento vai precisar usar e você vai entender quando ele falar. Amém? Alimente-se. Alimente a sua mente para entender o inglês de Jesus, que é da mente dele. O inglês espiritual. A linguagem espiritual que vem do Espírito Santo. Para isso eu vou explicar para vocês uma coisa rápida. É no coração, vamos ler lá em Mateus 15, 19. Vocês vão ler um pouquinho, tá? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Repete comigo, porque do coração procedem os maus pensamentos. Homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Jesus está falando, é do coração que procede os maus pensamentos. Sabe, mas eu pensei que a sequência maus pensamentos é os pensamentos que causam homicídio, adultério. Não, homicídio, adultério é um tipo de pensamento. Ele está falando de maus pensamentos. Pensamentos negativos, muitas vezes são maus, porque a gente pensa mal. A gente vê Deus falando, você vai conseguir, e a gente não olha o tamanho do nosso Deus, a gente olha o tamanho que o gigante tem, sabe? Então quando os espias foram lá na terra prometida, para espiar, então a visão que eles tiveram foi do gigante. Então Moisés perguntou, o que vocês viram lá? Então Josué e Caleb viu a vitória, mas aqueles espias, o restante, viu o tamanho dos gigantes e os obstáculos que eles teriam. Então aquilo gerou um pensamento muito ruim, porque você tem uma pessoa 3, 4 vezes maior que o seu tamanho, em que você se vê a possibilidade de ter que sair na mão com ele, é impossível, é terrível. Certamente você vai tomar um couro num pensamento negativo,
movido pela lógica humana, mas quando nós somos movidos pela sabedoria divina, o Espírito diz: eu não dependo de espadas para vencer uma guerra, eu não dependo de circunstâncias. Então Caleb estava movido por um espírito de sabedoria, e os pensamentos dele estavam ligados na sua fé, na palavra logos que estava escrita. Ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Então ele disse: não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho de Deus. Deus é maior do que eles, então acabou o problema. É a visão. Quando você, estava acabando de dizer, quando você vai comer alguma coisa, não sugere, quando você determinou, já decidiu comer alguma coisa, não sugira mais outra coisa, porque você vai ter dúvida. Então, quando você determina buscar as coisas em Deus, procure não mais focar ou falar de uma outra possibilidade negativa, porque você vai perder o foco daquilo que é positivo. Ele nos disse: é no coração que começa a confusão do homem. Ele mistura os seus sentimentos. Ele entra numa lógica própria sobre as coisas e começa a ficar em dúvida, porque ele diz: eu creio que Jesus pode me curar, e ao mesmo tempo ele diz: mas será que essa doença vai ter cura? A partir do momento que você diz: mas essa doença é incurável, você já começa a colocar em questão se realmente Jesus pode curar. Você tem que crer que Jesus pode curar e orar para isso. E se aquela doença é incurável ou não vai importar nesse momento. Por quê? Porque eu vou morrer do mesmo jeito. Então eu prefiro morrer crendo. Se for realmente, se houver uma dúvida, que a minha dúvida seja então de esperar até morrer. Não tem problema, eu espero até morrer. Talvez ele não responda: tá bom, vou esperar até morrer, mas vou ficar aqui na fé do Senhor. Mas na verdade, de preferência, que os nossos pensamentos não tenham dúvida, porque dúvida é fruto de medo. E a palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, o medo não tem espaço. A dúvida não tem espaço. Quando o Espírito de Deus começa a falar com você, ele tira qualquer possibilidade de dúvida e medo. Ele não deixa você ter medo quando ele fala com você. Então, o pensamento, os maus que Jesus está falando, tudo começa no coração do homem. E uma das coisas que começa a ser produzida no coração do homem, que leva ele ao contramão das coisas de Deus, para trazer existência às coisas espirituais, começa nos maus pensamentos. Pensamento negativo sobre as coisas que minam a sua fé. Onde Deus diz vai, você para no caminho e diz: mas será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus realmente se importa com isso? Será que Deus não está pedindo para você possibilidades? É a sua mente que está buscando possibilidades, outras possibilidades. Deus está indicando você o caminho da fé, pela palavra logos, o poder que realmente pode resolver. Então, como Caleb, você não pode olhar o tamanho do gigante, porque senão você coloca o tamanho de Deus em questão. Então você não pode ver o tamanho daquilo que você está buscando, o tamanho dos obstáculos que você vai ter que enfrentar. É lógico que tudo na vida há necessidade de sacrifício, há obstáculos, há guerra, há batalha. Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, mas ele disse: não desanime, tenham ânimo. Um pensamento positivo, não maus pensamentos. Aí vocês vão sofrer mesmo. Eu sofri. Foi isso que ele disse? Muita gente diz assim: eu sofri, minha filha tem que sofrer para aprender a amar o outro. Pensamento pequeno. Pense grande. Ele diz: o coração de vocês é o produtor de muitas desgraças na sua vida. Então, quando nós falamos sobre a fonte, em Marcos 4, 26, falamos fonte, que é o agricultor, e falamos da semente, que é a palavra de Deus, e falamos da terra, que é a boa semente. E se você ler lá 4,28, se eu não me engano, está dizendo: a terra é a responsável para produzir o fruto. E quem é a terra? É o coração do homem. E é dessa terra que saem os bons e os maus pensamentos. É dessa terra que sai aquilo que Deus precisa usar para produzir o mundo espiritual, se aliar a Ele para produzir o efeito do mundo espiritual na sua vida. E a sua terra não está ligada na cabeça de Deus. A sua terra é como um corpo que deveria estar ligado em algum lugar. A terra deveria estar ligada próximo a um rio, de preferência, ou então regada por uma mangueira. Mas a terra está sem nada. Uma terra que não recebe sol, não recebe calor, não recebe água. É uma terra seca, uma terra estéril. Então nós temos que ser regados
Nós temos que regar a nossa mente, temos que nutrir a nossa mente, porque estamos ligados na cabeça, que é Cristo. E se temos que nutrir o nosso pensamento espiritual, então não vai ser na nossa lógica humana, não é no nosso desejo humano pequeno de maus pensamentos, mas buscar na palavra Logos, escrita de Deus, a força que a sua fé precisa para fazer você prosseguir. E não pare para ver outras possibilidades. Quando você quer algo de Deus, olhe para Deus. Quando você quer viver experiências com Deus, busque direção do Espírito de Deus. A palavra de Deus é o seu foco. E se aquilo pode ou não dar errado, não interessa. Você deve permanecer firme. Noé, as pessoas falavam: você está louco, seu velho, em fazer esse arca. Não há chuva há muitos anos, mas ele pouco se ligou ou se importou com o que as pessoas estavam falando. Ele continuou a construir a sua arca. Ele continuou martelando a palavra na cabeça dele, a palavra de Deus: faça Noé, faça Noé, faça Priscila, faça Otto, faça Regina, faça Eduardo, Tatiana, faça. E a palavra martelava na cabeça de Noé, e Noé não abriu mão, ele não parou para questionar a Deus, sabe? E quando Deus disse para ele: vou destruir o mundo, ele não questionou a Deus, porque incluía talvez os seus filhos e os seus parentes que não entrassem na arca. E ele não questionou, porque se ele questiona, ou se ele vê outras possibilidades, ele deixa de acreditar no Deus que ele servia. Porque se Deus disse construa, é porque ele sabia do desejo do coração dele, que ele podia continuar martelando a palavra, guardando fielmente que Deus iria ajudá-lo em tudo que ele precisava. Tanto que Deus veio em seguida e disse para Noé: porque permanecesse firme, fiel. Noé andou com Deus, então Deus disse: a tua família vai se salvar, você e os seus filhos, e todos vão se salvar, se estiver com você. Amém? Glória a Deus. Então Jesus disse em Mateus 15 que o coração procede dos maus pensamentos, o coração produz coisas que às vezes bloqueia, tem que pedir a sua fé entrar em ação. Mateus 15, 18 diz: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Então a boca é um instrumento de resultado também do coração. Nossos lábios é como uma atitude. Assim como você anda, eu estou andando, é o resultado de um pensamento. Eu decidi andar, eu decidi buscar a água e beber. Então primeiro eu desejei água, fui lá e busquei água, porque estou com sede. Assim é o coração, ele produz. O pensamento, como nós falamos, produz o desejo, e o desejo produz a atitude. E uma dessas atitudes, o falar, é uma decisão, é uma exteriorização, é uma atitude, é uma exteriorização da ação. Eu desejei, e às vezes eu não quero bater naquela pessoa, mas eu quero xingar ela, então eu falo, não é isso? E às vezes é pior do que bater algumas palavras. É verdade? Você ouviu isso? Às vezes as palavras doem mais do que um tapa na cara. Então as palavras não deixam de ser uma ação de violência quando ela é usada de forma errada, como ela também é um instrumento de bênção quando ela é usada da forma certa. Então quando o nosso coração, que é o sentimento, o desejo, principalmente os sentimentos, porque é o sentir dos pensamentos, ela está bem alinhada com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, ela vai produzir bons pensamentos, ela vai produzir fé, ela vai produzir confiança, ela vai produzir que Deus está com ele, não estou sozinho, porque a palavra está guardada em seus pensamentos. Amém? O coração é responsável para produzir o que a terra precisa, a semente precisa para germinar. Quando Jesus disse isso, é porque o coração realmente ele tem que ser cuidado, ele tem que ser nutrido, como um corpo que é nutrido pela cabeça. Em Marcos 11, 23 diz: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, repete comigo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, será feito. Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que disser
Qualquer que disser a este monte, pode ver que começa dizendo sobre o falar. O que é estar gerado dentro do seu coração? Se a sua fé é capaz de gerar um pensamento sobre algo impossível de se acontecer, mas dentro do seu coração foi gerado e exteriorizou na sua palavra aquele desejo de viver o impossível, então você começar a dizer, a confessar a palavra de fé positiva. Então ele diz: e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo, então vai acontecer. Dá para entender? A dúvida, ela pode ser um ponto de paralisia na sua vida, da sua fé, um stop, uma cansada que se fecha de repente na sua frente. Quando você tem fé, você decide trazer à existência as coisas que Deus quer que você traga na sua vida, que Deus preparou para você. Está lá em 2 Coríntios 2,9, Ele preparou coisas que até no seu coração nem você sabe, Deus já preparou para você. Tem coisas que está preparada em Deus para aqueles que o amam. Resumindo, como eu disse outro dia, Deus já teve todas as boas ideias ao seu respeito. Ele só quer que você entre no mundo espiritual e traga à existência aquilo que Ele já te abençoou. Sabe, é igual eu procurando o computador para pagar uma conta que já estava paga. Às vezes já está pronto, às vezes Deus já te deu, mas falta um pouco mais de fé e de uma lavagem nesta mente, nesse coração, para tirar pensamentos que traz só o pensamento contrário, a contramão da fé e não a direção da fé. Eu preciso crer, independente se o monte vai ou não sair do lugar, mas ele diz: mas se você ficar dizendo isso, e você não duvidar no seu coração, olha, você vai ter uma surpresa, esse monte vai sair do lugar. Isso é possível. Amém? Então não duvidar. Então prepare a sua mente para se alinhar na mente de Deus, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, para que o Espírito Santo comece a falar com você nas situações que você precisa viver. Então quando ele disser, você vai entender, porque a palavra logo escrita está dentro de você. E quando ele falar para você para falar em algum tipo de monte, seja enfermidade, seja emprego, seja o que for, a palavra vai ser gerada dentro do seu espírito. Você pode, porque eu estou com você. Ainda que esteja escuro demais, a minha luz brilha, e a palavra diz: brilhará o teu rosto, e o Senhor diz: eu estou contigo, e nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Eu sou Deus que abre caminhos no deserto. E existem milhões e milhões de palavras que você não fala. Existem muitas palavras de fé positiva que podem entrar no seu coração, na sua mente, e quando você for orar, falar com a natureza divina do Espírito Santo, ele vai poder direcionar a palavra de sabedoria espiritual para você. Você vai logo lembrar daquilo que você leu e você vai conseguir falar a linguagem dele. Você tem razão. E quando você concorda com o Espírito, então ali há uma fecundação do Espírito Santo, do poder do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu espírito. E ali não encontra-se nesse embrião de fé um espaço para dúvida. Dá para entender? Quando Pedro estava indo na direção de Jesus, e ali Jesus disse: quem é você, fantasma? E Jesus disse: não sou fantasma. Ele disse: é Jesus, então deixa-me ir contigo. Então ele não viu, ele nem parou para pensar no que ele estava. Acho que ele pensou que ele estava no chão. Ele achou que estava com o barco parado em terra, mas eu acho que não. Ele esqueceu desse detalhe. Mas quando ele olhou, ele viu que era água. A impressão que dá, eu digo. Então ele não pensou duas vezes: é Jesus, é bom mestre, deixa eu ir contigo, vai. Então a mente dele estava tão focada em Jesus, no poder que Jesus tinha, sobre coisas sobrenaturais que ele via, que ele não teve outro pensamento e outra linguagem. Quando Jesus disse, como voz do Espírito para ele: venha, ele não teve dúvida dele. Ele disse: o mestre me chamou, porque eu posso, então eu vou. E a Bíblia diz que ele foi e andou. Não tem ninguém na Bíblia que teve essa experiência, sabe? Ele teve essa experiência por uma atitude de fé, onde não tinha espaço para dúvida. Mas logo em seguida ele teve uma outra experiência, quando a mente dele encontrou uma outra possibilidade.
a possibilidade de que existe um mar aqui embaixo das minhas pernas. E é bem fundo. A mente já captou o contrário, os maus pensamentos. E ali começou a afetar a fé dele, a confiança que ele estava de que o mestre tinha domínio sobre céus e terra e mar. Aí ele perdeu a confiança e afundou. E ainda assim Deus não o deixou só. O mestre voltou a falar, o Espírito Santo falar com ele. Salva-me, Senhor, ele disse, porque tivesse pouca fé. Volta de novo para o barco. Então, se você não pode andar sobre as águas ainda, talvez você não está preparado para ouvir a voz do Espírito falar, então permaneça na palavra, que é o mar. Enche-se da palavra. E você vai se sentir seguro, e quando o Espírito começar a falar, você vai ter certeza do que falar e do que fazer. Você tem que se encher da palavra. Uma vida diária de confessar da palavra de fé positiva é uma forma de a gente se preparar para a linguagem do Espírito, para adquirirmos a visão do Espírito, para andarmos com Ele na visão do reino de Deus. Dá para entender? Glória a Deus. Então veja só, eu estou finalizando. Abra em Romanos 12, capítulo 1, versículo 1, capítulo 12, versículo 1. E está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os nossos corpos, repete comigo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Que é o vosso culto racional. Versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente, transforme as situações, transforme aquilo que você está vivendo, a forma que você está vivendo, transforme o mundo, se necessário, através da mudança de pensamento. Aquela pessoa não tem jeito porque ele é nóia, sabe? A gente não pode falar isso. Esse não tem mais jeito. Isso é o que os seus olhos veem. Aí a gente pega alguns locais, testemunhos daqueles que um dia você talvez chamou de nóia, e ele se converteu e hoje é empresário. Muitos que foram desprezados na rua como mendigo, encontraram-se com a palavra de Deus, e a palavra de Deus transformou a vida dele, e ele se tornou empresário. E outros, que os nossos olhos julgam que não tem mais jeito, ainda que seja um mundo perdido, a nossa mente tem que estar preparada, que Deus trouxe a solução para salvar o mundo, e essa solução é Jesus. Então nossa mente tem que estar determinada e não baseada no que as pessoas acham sobre isso, sobre a dificuldade que vamos enfrentar para o mundo acreditar em nós. Não me importa, eu tenho que estar focada, minha mente tem que estar renovada, focada na palavra de Deus, no que Deus é e no que Ele pode fazer. Então eu vou e eu ordeno e o monte tem que sair, porque não tem espaço dentro do meu espírito, dos meus pensamentos para dúvida, para questionar. Então ele disse o seguinte em Romanos 12, que é preciso para toda mudança de mente, atitude, sacrifício, mudanças de hábitos. Precisamos mudar, sacrificar, sacrifício vivo, sermos um sacrifício vivo. Não é sacrifício de oferta, de dinheiro, de sapato, de bens que você possa dar, que você possa barganhar com alguém, dizer, ó, vou mudar você vem para a igreja, eu te dou R$2.000. É fácil encher uma igreja assim, um monte de gente precisa de dinheiro, mas não é dessa forma. Então ele diz, é preciso, para haver uma mudança verdadeira na nossa forma de pensar, comece pelo sacrifício e mudança de hábitos, que é onde eu quero a palavra de Deus, porque enquanto eu não leio, se eu preciso dessa linguagem para entender as coisas do Espírito, por que eu não busco a linguagem do Espírito? Por que eu fico nesse hábito, nesse velho hábito, ou nessa velha, como diz Raul Seixas, minha metamorfose ambulante? Continua do mesmo jeito, nada muda, eu não repetindo, procurando informações que não levam vocês a nada, que não muda em nada. Velhas opiniões sobre as coisas. Sabe quantos anos a gente ouve dizer que a política do Brasil isso, ou que a política do Brasil aquilo, ou que esses políticos não mudam, ou que isso, ou que aquilo. Já há muitos anos que a gente ouve, mas na nossa mente temos que entender
que nós não dependemos do que são ou deixam de ser. Nós temos que colocar uma renovação em nossa mente, a certeza de que Deus tem poder para trazer, para transformar e trazer pessoas com bons pensamentos para a política, para nos ajudar a governar. Deus pode fazer isso. Agora vamos trazer para nós temos que entender que temos que mudar os nossos hábitos, parar de viver as mesmices, de ficar acreditando nos mesmos pensamentos contigo, de que não há jeito, de que não vou conseguir, de que eu não posso. Isso é pensamento velho. Buscando informação aonde dizer para você que Deus te protege, está dizendo de que você vai morrer, que eles estão pegando o seu celular na rua, que você não pode virar a esquina, que o mundo está completamente... Por que você não busca a palavra de fé? Porque quando o ladrão te prender de uma forma ou de outra, uma hora você sai do seu carro blindado, sabe? Uma hora você sai, se você não tiver a fé, porque em vão vigia, a palavra de Deus diz, se Deus não guardar a cidade. Então, quando você sai do seu blindado, com a questão de 30 segundos, já foi suficiente para o ladrão te roubar. Então, de nada adianta, é tudo falsa sensação de segurança. A nossa segurança tem que estar no Senhor, na palavra de Deus. Então mude os seus hábitos, comece a alimentar-se das coisas espirituais, para que você possa falar a mesma linguagem do Espírito. Comece, eu tenho o hábito de dar tempo para a televisão, mais ou menos 3, 4 horas por dia, então vou mudar esses hábitos. Eu costumo dormir muito, eu durmo à tarde, manhã, à noite, eu durmo muito, então vou começar a trocar esse hábito de dormir, para fazer algo que busque a presença de Deus, que me alimente das coisas de Deus. E isso é um sacrifício, porque orar não é nada fácil para algumas pessoas. Falar, ajoelhar, separar tempo para falar com Deus não é nada fácil, mas nós temos que nos esforçar, porque algumas mudanças de hábitos vai fazer toda a diferença na forma com que vamos pensar sobre as coisas. E ler a palavra de Deus diariamente, e não só ler, como disse para Josué o Senhor, mas também falar dela, confessar ela, ler, o Senhor é o meu pastor, estou lendo, mas eu digo, o Senhor é o meu pastor e eu creio, não vai me faltar, porque eu vou lá buscar o pão que eu preciso hoje. É transformar a letra em palavras vivas dentro da sua mente, para dentro da sua mente, é declarar, é encher o seu coração de declarar. Tanto que Jesus disse o quê? Não é se você erguer a mão e apontar para o monte, mas se você disser, e como Jesus disse, nós falamos o que o coração está cheio. E o que é que enche o nosso coração? É os pensamentos. Coração é desejo, é sentimento, é o sentir dos pensamentos. Se o nosso coração está cheio de temores, é o temor que nós vamos usá-lo diante das circunstâncias da vida, para resolver. É a forma com que vamos pensar, cheios de medo, porque só há medo dentro de nós, só colocamos medo. Mas nós que conhecemos a cabeça que é Jesus, sabemos que o que temos que pôr para dentro e edificar em nós é a palavra de Deus. Então ele diz, transforme pela renovação. E quando fala renovação da mente, é tirar o velho e colocar o novo no lugar. É mudar os conceitos sobre coisas. É parar de falar negativamente de coisas e começar a falar positivamente, vamos dizer assim. Parar de ficar nessa, eu estou no deserto, e Jesus, estou no deserto, Deus, sofrimento de novo, é prova de Deus, Deus me quer assim, Deus quer me fazer melhor, para com isso. Deus precisa do sofrimento para te transformar. O sofrimento te amadurece naturalmente, mas Deus precisa da sua fé para te transformar. Ele precisa de uma mente espiritual preparada, uma pessoa com a mente alimentada na palavra dele para fazê-lo herói, para fazê-lo vencer. E Deus não precisa de deserto para fazer você entender essas coisas. Ele só precisa de uma mente renovada, uma mente pronta para ouvir a voz do seu Espírito e obedecer. Em nome de Jesus, você pode mudar os seus hábitos. É um sacrifício, mas tem que ser mudado. Agora é a última parte. Abra a Bíblia em Hebreus 4,14. Ele diz assim no 14: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Repete comigo: retenhamos firmemente a nossa confissão.
Em outras palavras, irmão, está dizendo, fique firme na vossa confissão, naquilo que você pronuncia como palavra de fé, a palavra de Deus. Fique firme a respeito daquilo. Versículo 16 dizendo, cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos a graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4,14. Então, saiba de uma coisa, temos um sumo sacerdote, o Filho de Deus, Jesus, que penetrou o céu. Então nós temos com certeza uma fonte que nós podemos confiar. E a palavra, a semente que Jesus lançou dentro do nosso coração, é uma palavra poderosa, que pode muito nos seus efeitos. Como a oração, a palavra tem poder para transformar, para mudar as coisas de lugar. Quando você diz a palavra, quando você confessa, então retenhamos a nossa confissão, a confissão de fé, de palavra de Deus, de fé positiva, não de uma fé negativa. Deus quer que eu sofra, então eu vou suportar essa aprovação. Não, Deus não quer que você fique sofrendo, Deus quer que você resolva isso, Deus quer que você saia. Não, isso é maldição hereditária. Que maldição! Jesus morreu na cruz, fez maldito. O que ele te deu foi autoridade para quebrar aquilo que está sendo maldito na sua vida. Mas não porque você tem uma herança, que se você está em Cristo foi quebrado em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Então você pode mudar essa situação. Então não se trata de maldição hereditária, se trata de demônios, muitas vezes tomando aquilo que é seu, e você esperando alguma coisa acontecer. Comece a preparar a sua vida. Ele é o sumo sacerdote, nos deu autoridade espiritual para que a gente possa manter firme essa palavra que ele liberou para nós. Se Jesus trouxe os ensinamentos dizendo tudo é possível a Deus, tudo é possível ao que crê, então a gente não pode em nenhum momento bambalear, ficar em dúvida, ou deixar alguém pôr em questionamento, ou alguém sugerir uma outra alternativa. Não, mas Deus talvez não faça, mas as coisas podem ser resolvidas de outro jeito. Não, eu creio na palavra, eu confio em Deus. Mantenha firme a sua fé. Ele diz, mantenha firmemente, porque Deus vai trazer em tempo oportuno. Ele deixa bem claro, a graça, o favor virá ao seu encontro, porque Deus vai honrar, Deus vai ter o tempo necessário que Ele precisa para gerar dentro de você a fé que Ele precisa, pelo Espírito Santo, para manifestar o poder da criação. Deus ama agir de forma sobrenatural conosco, porque a glória é só dele. Porque nenhum ser humano tem poder de fazer coisas que não é possível acontecer. Apenas Deus tem poder. E quando Ele opera o impossível, então os seres humanos se dobram diante do Deus que servimos. Por isso que Ele quer que a gente traga o que não existe à existência, para que o mundo conheça o poder soberano de Deus sobre as coisas. Então Ele deixa bem claro, fique firme na sua confissão, confiadamente no trono da graça, vá até Deus com a sua confissão, quer dizer, em oração, e comece a usar a palavra nas suas orações, comece a confessar a palavra, a falar a palavra nas suas orações. Eu dei exemplo para vocês em alguns momentos, eu falei, vamos orar a palavra, eu chamo de confessar a palavra, de orar a palavra, vamos orar a palavra. Então você ora, ponha o seu nome naquele versículo bíblico, ponha a sua família naquele versículo bíblico, ponha aquilo que você tem como propósito naquele versículo bíblico, traga do escrito para a vida real, espiritual, uma palavra viva para dentro de você. Então quando eu digo tudo posso naquele que me fortalece, eu digo, Hélio, você pode tudo, você consegue vencer, porque Cristo está com você, então você pode tudo nele. Isso é trazer o versículo para viver, para se tornar vida, uma palavra viva na sua vida. Amém? Então, para finalizar, João 15:7. Se vocês ficarem unidos comigo, diz Jesus, Evangelho de João, se vocês ficarem unidos comigo e a minha palavra continuar em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Se estiverem a mim como fonte, as minhas palavras estiverem em vocês, na mente de vocês, no coração de vocês, na boca de vocês,
Então vocês poderão pedir o que quiserem e vocês vão receber. É palavra de Deus, é palavra de Jesus, dando uma promessa a você, dando uma palavra para você, em nome de Jesus. Daqui a mão. Só para finalizar, 2 Coríntios 10:4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas. Versículo 5 de 2 Coríntios 10. E também todo orgulho humano que não deixa que a pessoa conheça Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça à mente de Cristo, ou a Cristo. Então, as nossas armas não são armas de luta, não são do mundo, são armas poderosas de Deus, são armas espirituais, capazes de destruir fortalezas, um lugar de resistência, um lugar de defensiva contra a vontade de Deus na sua vida. Você pode destruir todo pensamento falso, irreal que Satanás possa lançar, ou que as pessoas, ou que a televisão possa lançar. Como? Renovando a sua mente, sacrificando os seus hábitos para receber aquilo que é palavra de Deus, colocando dentro da sua mente. Ele diz que quando você renova a sua mente, você recebe o poder para destruir todo o sofisma, toda ideia falsa. Ele diz também não só isso, mas o orgulho nosso, quando nós buscamos a Deus com a palavra viva dentro de nós, cheios da palavra, o Espírito Santo também nos convence e quebra toda a resistência do orgulho humano e nos faz com que sejamos prontos para sujeitar os nossos pensamentos a Deus. Labadia Coramon Achar, em nome de Jesus. Em João, 1 João capítulo 5, versículo 14, esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15, se sabemos que ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então, com o coração cheio de confiança, é que nós temos que ir para a presença de Deus, cheio da confissão, de uma palavra de fé positiva, cheio do Espírito Santo, é estar cheio da sua palavra, é permitirmos que a palavra comece a entrar e produzir em nós os pensamentos que alinham a nossa mente com a mente de Cristo. E não só isso, buscarmos a palavra e buscarmos a presença de Deus. Ele diz também em adoração, em gratidão a Deus, em comunhão com Deus, em desejar estar com Deus, em tê-lo como Pai, como fonte da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, se nós pedimos a Ele alguma coisa, e nós cremos que Deus, somos capazes de crer que Deus nos ouve, então saiba que Deus também pode nos responder. Se sabemos que pedimos alguma coisa, ele diz, sabemos que já alcançamos as coisas que temos pedido. Essa é a mesma condição. Quando uma mente pensa, ele me ouve, a mente da fé já diz, se ele me ouve, ele também vai me responder. Amém? Para finalizar aqui, só Filipenses 4:4. Tenham sempre alegria unidos com Cristo. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, e o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Sempre, não se preocupe com nada. Oração é a forma de expressão da palavra, de manifestarmos também a palavra de fé. A oração é um canal para nós também ministrarmos o pensamento que temos na palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos bens, sobre aquilo que procuramos alcançar em Deus. E ele diz, não só orarmos com petições, mas orarmos também com o coração agradecido, com adoração. No versículo 7 ele diz que se nós fizermos isso, buscar fazer conhecidas as nossas necessidades, com a fé, com a confissão de uma palavra de fé positiva, realmente colocando nossa vida dentro do altar com fé, ele diz que o Deus de paz, um coração agradecido também, um Deus de paz, ele conservará, ele guardará
o seu coração e a sua mente, e vocês estarão unidos com Cristo. Então, se você quer ter a sua mente conservada na paz de Cristo, então comece a encher a sua mente da palavra de Deus. E do que você deve encher da palavra de Deus? Qual tipo de palavra de Deus você tem que encher? Vamos continuar no versículo 8, ele diz: por isso, por último, irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é elogio, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Encha a sua mente do que é verdadeiro, do que é correto, do que traz boa fama, do que é certo, do que é puro, agradável, decente. Ponham em prática e vocês receberão e aprenderão de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Amém. Até aqui eu tenho para falar. Narabadia, Coraboa, Xanabacou, Decai. Demorei um pouquinho, né, irmãos? Mas vocês receberam, eu creio. Isso é só o começo, irmão. Nós estamos falando da fonte e de começarmos a preparar a nossa mente para a fecundação. Quando eu falo da fecundação, é que o Espírito vem com as suas palavras e ele consegue entrar em nossa mente, porque a nossa mente está cheia da palavra de Deus. E quando ele fala e encontra na nossa mente a palavra de Deus, então eu chamo isso de fecundação. É um embrião que eu digo que é o lugar onde o Espírito age em nosso espírito para poder começar a gerar a fé que move, a fé que cria. Então começa assim um processo de germinação, de gerar aquilo que colocamos como propósito diante de Deus. Então, como nós lemos a palavra, dizemos: seja conhecida as vossas petições diante do Senhor, com oração também de gratidão a Deus. Então eu vou dizer para vocês: busquem as suas petições, ser conhecidas as suas necessidades, coloque diante de Deus, ponha diante do Pai, comece a interceder com as suas petições, mas não se esqueça também do processo de adoração a Deus. Então eu digo que se você quer ver germinar as coisas em Deus, então vamos dizer assim, separamos em 7 dias de oração. Então uma primeira fase de 7 dias de oração, você pega esse envelope, esse papelzinho que você separou, um item, você pegou, escreveu uma das preocupações da semana, e você vai orar 7 dias por essa situação. Orar fazendo, como ele disse a palavra, tornando conhecida diante de Deus a sua necessidade. Então eu estou orando: Senhor, eu estou precisando pagar essa conta de luz, e essa conta de luz precisa de recursos, e eu estou esperando em Ti. Aí no segundo dia eu oro outras coisas, mas eu vou orar de novo, pegar o meu envelope e dizer: Senhor, aqui está o meu foco, a minha petição, e durante 7 dias eu vou orar e dizer: eu creio. E nisso você lança uma palavra, logo em seguida que você orar, você lança uma palavra de confissão de fé. Então você começa a dizer: porque Ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Deus suprirá as minhas necessidades. É um versículo bíblico. Ou então começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu vou, Senhor, eu creio que eu vou pagar essa conta de luz. Senhor, me ajude a pagar essa conta de luz. E o Senhor é o meu pastor e eu creio que nada me faltará. Eu estou alimentando a minha mente uma só possibilidade, de que eu estou pedindo a Deus ajuda, mas é na palavra que estará o meu foco, e não se amanhã me cortar ou não a luz. Dá para entender? Então, em 7 dias, se você quer ter uma experiência sobre esse item que está te preocupando, eu quero que você aqui, segunda até sexta-feira, pode ser, comece a orar. Nós vamos dizer que vamos fecundar esse pensamento que você precisa de Deus para ajudar você. E nós vamos começar a fecundar, permitir que o Espírito Santo entre. Então você escolhe um versículo bíblico e associa a sua oração e começa a orar de segunda até sexta-feira. Esse único item que está no envelope, que você colocou dentro do envelope. Só que você vai me dar esse envelope. É como se fosse a fonte, estivesse guardado no mundo espiritual. Eu vou interceder. E você tem o papel daquilo que você escreveu? Tem? Você colocou? Não é isso? Então você me entrega o envelope
E você ore por aquele item que está no papel. 7 dias. E você comece a orar junto com um versículo. Escolha um versículo bíblico que fala a respeito de ter fé sobre aquele assunto. Se é financeiro, busque um versículo bíblico e comece a declarar junto. Amém? Então isso eu chamo de processo de fecundação. O Espírito vai entrar nessa conversa e vai começar a germinar, ou então ele vai começar a trazer respostas de paz para que se comece um outro processo de germinação, onde a gente entra na adoração, Deus de gratidão. E depois eu vou ensinar. O que eu estou ensinando hoje para vocês é preparar a mente para ser fecundada com a palavra de Deus, para quando o Espírito vir falar a palavra de revelação, você poder germinar as coisas. Então vamos fecundar esse problema, a solução, não é o problema, a solução desse problema. Então estou preocupado se eu vou pagar contributo, então vamos começar a trazer o recurso que a gente precisa pagar contributo. É só R$100 que eu preciso, então vou começar a orar. Senhor, eu preciso de R$100 para pagar essa conta de luz. E comece, porque tu és meu pastor e nada me faltará. E eu creio que tu vais prover, porque todas as minhas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Então a palavra de Jesus que se eu crer e não duvidar, eu não duvido, eu tenho poder, vai acontecer. Então em nome de Jesus, 7 dias. Amém? E depois nós vamos aprender mais adiante sobre esse outro processo de germinação. Isso é fecundar uma ideia. É colocar uma ideia, um pensamento diante de Deus e começar a alinhar um pensamento para que aquilo comece a germinar. Quando eu falo em germinar, comece a entrar na dimensão espiritual para trazer resultados físicos, reais. Está entendendo? Ainda consegue? Então tá bom. Então eu quero que você me entregue o envelope para me orar. E depois a gente vai conversar sobre isso. Pegue o papel, guarde esse papel. Guarde o papel. Você escreveu os 3.